Bom dia, sétimos anos, tudo bem com vocês? Bom dia. Uma excelente semana a todos nós, ok? A professora agora passará a pauta a vocês. Por favor, copiem rapidinho. A nossa pauta hoje será do dia 8 de junho, segunda-feira, correções da tarefa das páginas 34 e 35 e atividade avaliativa número 1. Ok? Vamos anotar, por favor. Vamos lá, todos anotando. Ok? Todos anotaram a pauta? Ótimo, então vamos lá, por favor. Agora faremos a correção das 2 páginas da tarefa, tá bem? E assim que nós terminarmos a correção da tarefa, nós daremos sequência à atividade avaliativa, tá? A 32, só conferem para mim, por favor, página 32 da apostila nós fizemos e corrigimos juntos na última aula. Conferem? A 33 nós terminamos? Não? Ótimo. Faltou toda ela? Então, vamos terminar a correção da tarefa. E aí nós retornaremos na página 33, ok? Oi. Ok. Ô, prof, eu pensei que tinha perdido minha prova. Ah, Só que eu achei. ótimo. Quando termina a prova, colocam dentro da apostila já para não ter perigo, tá? Então vamos lá. Na 11A, qual que vocês assinalaram? Página 34, na 11A. Qual que vocês assinalaram? A segunda. É a segunda alternativa, muito bem. Simples para as novas gerações. Na letra B? A segunda também?
A letra B é a terceira. Só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio. Ok? Na 12, na primeira, na letra A, deveria sublinhar com traço o argumento retirado do senso comum, ou seja, da opinião das pessoas em geral. Então, você deveria sublinhar com um traço, né, a passagem que falava assim: em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. Esta é o que vocês grifarão com um traço, que é a letra A. É de para tranquilizar até como agora? Em vez, até como agora. E na letra B, deveríamos sublinhar com dois traços o trecho em que o cronista demonstra concordar com esse argumento. É verdade. É verdade, dois traços. Agora, na letra C, deveria sintetizar o contra-argumento do cronista, ou seja, o trecho em que ele contesta, ele nega o argumento do senso comum. É o que restou ali do texto, certo? Mas, até reflexão, você deveria resumir, você deveria sintetizar estas três linhas. O que vocês fizeram? Quem poderia ler para nós? Bom dia, Guilherme. Estamos corrigindo a tarefa, tá bem? Página 34 da apostila. O que vocês escreveram? Quem fez esse? Ana Gabriela, você fez? Eu fiz, mas eu não resumi. Eu coloquei as três linhas, entendeu? Ah, tá. Alguém resumiu? Então, poderíamos colocar assim: a leitura relacionada aos suportes e avanços tecnológicos é efêmera, automática e sem reflexão. Ponto. A leitura relacionada. Tá tudo bem, Murilo? Está arrumando aí o exercício? A leitura relacionada aos suportes e avanços tecnológicos é efêmera. A leitura relacionada Aos suportes tecnológicos é efêmera, vírgula, automática e sem reflexão. Ponto. Na letra D,
Qual foi a palavrinha que vocês circularam lá no texto? Que ele pediu qual é a palavra que estabelece a relação de oposição. Qual é a palavra? Qual é a conjunção? Mas. Temos que circular a conjunção mas da quarta linha. Na 13A, quem é o especialista citado? Como que é o nome do especialista que foi citado no texto? Shakespeare. Não. Harold Bloom. Harold Bloom. Isso. Harold Bloom. O que afirma o especialista e sobre quem? Ele afirma o quê? Qual que é a professora? Quem é o especialista citado? Harold Bloom. E o que esse especialista, ele afirma? Alterou a própria natureza humana? Que Shakespeare alterou a própria natureza humana, né? Então aí eu já respondi sobre quem? Shakespeare. O que Shakespeare fez? Alterou a própria natureza humana. Só complementa, tá, Diogo? As falas do Shakespeare na B? Isso. Que é Shakespeare? Alterou a própria natureza humana. Com esse argumento, o que o cronista procura comprovar? Copie do texto. O que ele procurou comprovar? Que os gênios da atualidade não fizeram o mesmo que os gênios do passado. Os gênios do passado. Que os gênios da atualidade não fizeram o mesmo que os gênios do passado. Ok? Ponto.
14. Qual é o sentido das expressões tempo de decantação? Define o que consagra um gênio. O que nós podemos entender sobre isso? Eu coloquei tempo de processo químico. Mas de acordo com o texto. Prof, eu coloquei o tempo levará à distinção dos gênios entre as pessoas. Isso. O tempo, ele é capaz de separar o que realmente é genial do que não é. Murilo, está tudo certinho aí, Murilo? Apostila? Gabriel Hilário, está tudo bem? Tudo. Ótimo. Gabriel Marques. Tudo tranquilo? Oi. Oi? Eu não entendi, Amanda. A 14. O tempo é capaz de separar o que realmente é genial do que não é. Na 15, nós deveríamos falar o que significa deslumbramento acrítico. O que significa no texto? Crítica que deslumbra. É um fascínio, né, que não passa por uma crítica. Um fascínio E na 16, o que vocês colocaram? Refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Ok? Vamos rapidinho encerrar a página 33 da apostila. Lá na número 8 está falando quais os benefícios a leitura de livros traria ao leitor. Quais eram os benefícios? Lá no terceiro parágrafo do texto,
que fala no terceiro parágrafo do texto, quais são os benefícios para aqueles que leem os livros. Pode voltar do texto lá, terceiro parágrafo, Murilo. Quais são 3 benefícios. Quais são eles? Quem achou? Pode falar. Reflexão, conhecimento e senso crítico. Muito bem. Reflexão. Conhecimento e senso crítico. Ok? Procure reflexo e reflexão no dicionário e explique esse trecho com suas palavras. Atenção, essas palavras têm mais de um significado. Observe qual faz sentido ao parágrafo do texto. Então, vejam só. Nós temos que Reflexo. pesquisar no dicionário o significado de reflexo e reflexão. Após nós pesquisarmos e acharmos os seus significados, nós deveremos justificar, falar qual é o sentido dessas palavras no texto, porque elas aparecem várias vezes no texto. Quer saber quais são os significados no texto? Vamos lá? Estão com o dicionário aí em mãos? Sétimo ano? Estou vendo a Analisa com dicionário. Quem não está com... Também quebrado mais um dicionário. Ótimo, Isabela. Quem não está com dicionário físico pode pesquisar na internet também, hein? Qual o significado da palavra? Professora, eu já fiz você. Você fez? O que você colocou? Reflexão. Ato ou efeito de refletir. Reflexo. Que não atua ou não se produz diretamente. Tá, e qual é o sentido do texto? Eu estou ainda não fiz. A falta de significado. Tá, então coloca aí agora, nós temos que achar quais são os sentidos, quais são os significados destes 2 termos no texto. Se nós observarmos aí, o significado dessas 2 palavras, né? É que a leitura desenvolve a resposta automática e menos o pensamento profundo sobre algo. Então, nós podemos colocar que o processo atual de leitura, ele desenvolve mais rápido a resposta automática e menos o pensamento profundo sobre algo. Então, muitas vezes, nós damos uma resposta automática àquilo, mas não
pensamos, não façamos, não temos o hábito de fazer, de realizar um pensamento mais profundo, um pensamento mais assim, robuscado sobre alguma coisa, né? É aquilo, pronto e acabou. Nós não temos o trabalho de pensar, de criar, né? Mais as respostas. Tá bem? Um minutinho para registrar. Júlia, tudo jóia? O processo atual de leitura Desenvolve mais a resposta automática. automática. E menos o pensamento profundo sobre algo. Professora, desenvolve Mais a resposta automática. Eu tinha pensado em uma coisa assim, só que mais filosófica. Ótimo. E menos o pensamento profundo sobre algo. Ponto. D. A expressão destacada no trecho, não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época, está relacionado ao presente ou ao passado? Passado? Passado. Sabe? Como essa crônica apresenta um ponto de vista, o texto é escrito em primeira pessoa. Copie um trecho do primeiro parágrafo que comprove essa afirmação. Então, você retornará lá no primeiro parágrafo do texto, que está na página 31, primeiro parágrafo, e copiará um trechinho que comprove que ele está escrito em primeira pessoa. Terminei a última coluna perguntando. Muito bem. Eu antecipava, né? Tem essas duas partes aí. Bem no início, né? Terminei a última coluna. Vamos lá? Na B, explique se o texto dessa crônica é objetivo ou subjetivo. Quando é subjetivo, gente, é quando a pessoa demonstra o seu ponto de vista, tá? E o objetivo é o resultado de uma observação. A pessoa não coloca o seu ponto de vista, e sim o que ela observou, tá? O objetivo. Subjetivo é quando há o ponto de vista de quem escreveu. Então, este texto que nós lemos, ele é objetivo ou subjetivo? A crônica, ele demonstrou o seu pensamento?
o seu ponto de vista? Sim, né, Mariana? Então, é subjetivo. Aí você pode colocar, é subjetivo, vírgula, pois o autor expressa seu ponto de vista. E na 10, nós deveríamos reler o trecho e sublinhar o modalizador que indica dúvida. Qual é o elemento, qual é a palavra nessas 3 linhas aí deste fragmento que indica dúvida? Qual é, Letícia? Olha aí. Professora, posso falar? Agora. Só um pouquinho, a Letícia lerá o dela um pouquinho. Não sei, professora. Não sabe qual é a palavra que indica dúvida aí? Ótimo. Qual é, Isabela? E talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. Isso. Qual é a palavrinha, então, que você deveria grifar? Sublinhar? Talvez. Talvez. É a palavra que indica dúvidas, né? Então, apenas a palavra talvez. Finalizamos, então. A nossa conexão cairá em 1 minuto e após o nosso retorno, nós começaremos a atividade. Já deixem aí a apostila, o CA, caderno, lápis, borracha e caneta organizado, ok? Assim que a professora manda o link a vocês. Todos organizados?